Eu nasci 9 de dezembro de 1903. Meu pai, Graciano Facchini, veio da Itália, 1891. E minha mãe é de Santa Branca, é brasileira de Santa Branca. Mas eu estou com 88 anos, meu nome é Luiz Facchini. A história de São José é a vivência que eu tenho, que eu estou com 88 anos, nasci em São José, e sempre andei por toda a cidade aqui, observando as coisas que aconteciam na cidade, como era a cidade, de modo que, pela observação que fazia das coisas, tudo por estudo. Desde a época de 1910, mais ou menos, quando eu tinha 7 anos de idade. Eu andava para a cidade toda aí, o lugar que eu sempre ia brincar na Praça Código Lima, onde havia um coreto enorme lá no canto, todo domingo havia essa retreta lá, no pátio do cemitério. O cemitério era metade do que é hoje, tinha um pátio enorme na frente, que era o lugar onde todos os garotos iam brincar. De modo que a minha infância foi nessas praças. E frequentei o grupo escolar Olímpio Catão, que era um prédio onde está esse outro prédio de hoje, que é um dos prédios mais bonitos da São Paulo. Felizmente esse prédio foi demolido, ninguém sabe explicar o motivo da demolição do prédio. Porque as estátuas que tinha no prédio, as estátuas obra de arte, desapareceram todas, ninguém sabe onde foi parar também. De modo que os pensaram que foi um crime a demolição do prédio Olímpio Catão. São José dos Campos era só essa parte aqui no centro. A rua do lado leste era a rua do cemitério, hoje Francisco Rafael. E a outra rua do outro lado oeste era a rua São José. Do lado norte é a Avenida Siqueira, Rua Siqueira Campos, que aqui tem conhecido como Rua do Mercado. E de outro lado é a Estrada de Ferro Central do Brasil, o antigo leito Central do Brasil. Depois que as ruas que existiam era a Avenida Gil Guilhermino, a Rua 15, a Rua do Cemitério, a Rua Vilaça, essa Rua Belgildo que tem o da 21 de abril, é as ruas aqui no centro, a Rua Monteiro, a Rua Sebastião Ramos foi aberta em 1907. E a Rua Vilaça foi prolongada em 1914 também. E as ruas São José tinha poucas casas. O São José dos Campos é conhecido como a cidade dos muros. Poucas casas havia em São José. O meu pai veio aqui para São José em 1991. Veio ele e mais um grupo italiano, todo mestre de obras. Eram os irmãos Carnevale, o Clorido Panazzo, o Pedro Perotti, o Cesário Purga. E meu pai construiu o prédio onde está hoje a Biblioteca São Ricardo, foi construído para cinema. E construiu diversas casas aqui na cidade. Ele faleceu em 1914, mas deixou muitas casas construídas por ele. Olha, São José dos Campos do passado, até os italianos pensaram que a maioria das casas aqui é de pau a pique. E dos fazendeiros, apesar de recursos, é de taipa, com a igreja São Benedito. Quando vieram os italianos para cá, é que houve modificação. Aí pegam fazer as casas de estilo diferente, com porão, porque as casas aqui não tinham porão. E a maioria das casas operárias nem sólido, nem piso de tijolo tinha, de chão batido. Os italianos que modificaram aqui, fizeram casa que não tinha beirar, porque as casas não tinham beirar na rua. Os italianos fizeram casa com calha, com platibanda. A primeira casa construída na Avenida de Guilhermino foi meu pai, construiu para o pai do professor Macedo, para o Valdez Vieira de Macedo. Depois meu pai construiu na Avenida de Guilhermino mais 3 casas, o tarde do Coronel Madeira e o tarde de Barreira. Isso antes de 1910. Em 1914, meu pai construiu uma casa para o Coronel de Curtido, 3 casas. Nenhuma dessas casas existe, só existe uma que é na esquina da Coronel Madeira, construída pelo meu pai, e onde tem um restaurante na Avenida de Guilhermino. Que o resto é todo muro na Avenida de Guilhermino. Os italianos que modificaram as construções de São José. O mercado municipal foi construído há muito tempo, não tenho certeza. Aquela praça do mercado foi o seu Chico Lins que cedeu para a prefeitura. Depois que tirar o mercado dali, o terreno tem que voltar para os herdeiros dele. O mercado foi demolido em 1926, onde foi feito o mercado atual. Porque o mercado atual não é o mercado antigo. O mercado antigo era metade do que é hoje. Do lado havia um pátio enorme aos domingos, que o mercado só funcionava aos domingos. Aos domingos ficava ali, onde ficavam os carros de boi, o tropa que vinha do sítio e trazer mercadoria para a cidade. A construção do sanatório veio a Bahia de São Paulo construir. Depois de construído, passado do tempo, foi feito um novo pavilhão da Companhia Paulista. Esse pavilhão quem construiu foi meu irmão, quem dirigia a construção foi meu irmão, Francisco Facchini. A igreja matriz
Essa foi construída pelo padre estudar também para o seu Zé. Mas havia outra igreja em lugar. Desmanchar a igreja velha e construir a igreja matriz. E a igreja São Benedito foi construída no ano 1870, mais ou menos. E quem construiu foi o pai do senhor que se conhecia como Zé Teipeiro. Zé Teipeiro foi que socou o alicerce do prédio da Biblioteca São Ricardo. O pai dele construiu a igreja São Benedito. Antigamente aqui tinha grandes plantações de café. Havia 3 máquinas de café. Do Petulino Machado, aqui está o São Center, essa outra aqui do Delfino, a outra aqui do Delfino Ramos e do Delfino Mascarenhas na descida de Santana. O fora ali era o jardim do grupo escolar. A construção foi feita quando veio o prefeito nomeado para Suzé, que eu não me recordo o nome agora. Viu? O grupo escolar Olívio Catão é lá onde está o prédio do Terson Remo. Depois veio aqui para o grupo escolar Olívio Catão, do prédio que pertencia à família Baracha. E a escola só tinha essa uma aqui, em São José. No começo do século, carro de boi, o cargueiro do lobo de animais, e tinha os trolles puxados por 2 animais. Esses trolles vinham da França. Depois que veio os automóveis, que o pessoal venderam os trolles e compraram o automóvel. O primeiro cemitério de São José, de acordo com a pesquisa que eu fiz, foi na Praça Cônego Lima. Depois mudou aqui na Praça da Igreja São Miguel, desse quarteirão aqui da Igreja São Miguel, em 1836. Em 1882, o cemitério desativou e começou a funcionar o cemitério atual. E essa praça aqui, mas o cemitério ficou intacto até 1914, quando o Conselho de Defesa comprou o terreno aqui e demoliu o cemitério. Ele levou as ossadas dos tubos do cemitério atual, mas os ossos da cova rasa, até hoje se encontra ossada aqui. A urbanização da cidade começou logo após a guerra, o término da Guerra do Paraguai. Era um senhor chamado Manuel Pedro Carvalho, Maneco Pedro. Ele que plantou aquelas 4 árvores na Praça Cônego Lima, urbanizou a Avenida João Guilhermino, a Avenida Baixar Floriano Peixoto, logo terminou a Guerra do Paraguai. Ele dirigia também a iluminação pública, que era lampião de querosene naquela época. Manuel Pedro de Carvalho. Antigamente era Lago São Benedito e o Lago da Cadeia. Os 2 nomes que tiveram aqui. Depois que foi oficializado com o Praça Afonso Pena. Um dos armazéns mais importantes era em Santana, Júlio César. Depois tinha aqui da cidade, tinha o armazém do Alipe Aguiar, do Joaquim Figueira. E loja, tinha a loja das famílias Adelias e do João Aldo da Silva Curtido, que foi prefeito de São José dos Campos. O que eu sei de Santa Casa foi que um senhor chamado Francisco Paes veio para São José dos Campos com uma senhora doente. E a senhora sarou aqui. Ele então resolveu fazer a Santa Casa em combinação com o padre Cônego Lima. Mas isso já faz quase no começo do século. Se você tem qualquer coisa a gente pode falar. É que você tem a aeronáutica para arranjar para o campo, porque campo esquecia a cidade. E ali naquele campo, a plantação de acácia, plantação chamava Campos Alemães há algum tempo. Fizeram a plantação de acácia em 1911 e em 1914, com a guerra, os alemães foram embora e abandonaram a plantação de acácia. Depois o Cordel Curtido, que foi prefeito, entregou para o engenheiro dele, que cortou toda a acácia e vendeu como lenha para a cidade. A primeira fábrica foram os italianos que montaram, que é a fábrica de bebida, fábrica de velho e fábrica de sabão dos irmãos Carnevale. E uma fábrica de bebida de uma italiana, Alexandre Conedeira. Se faz a primeira fábrica que montaram em São José dos Campos. E depois, bem mais tarde, foi a fábrica de louça Santo Eugênio, da família Monádio. Aqui tinha a família Domingos Vasconcelos, a família Macedo, tinha a família Pinto da Cunha, o Machado Leite. E tinha muitas outras famílias que é difícil enumerar todas elas de momento assim. O mais influente era a família Monteiro, era o José Monteiro e o irmão dele, João da Loja, João Monteiro, conhecido como João da Loja. E também a família do Arthur Guedes, que são os políticos mais importantes no passado. Antigamente só havia os empregados trabalhando em construção, porque não havia fábrica. E havia os sitiantes em volta da cidade, que tratavam cuidado de lavoura. E às vezes costureira. Na época da colheita do café, havia muito movimento na praça, que depois do café beneficiado das máquinas, entrega nas casas para escolher o café, tirar alguma impureza do café com alguma pedrinha.
é o que dá serviço a muitas meninas na cidade aí para comprar uma roupinha para a festa de Natal. De vez em quando vai fazer um ciclo de tourada. Ou então às vezes ia alguma companhia dramática e fazia a representação da máquina de café do Bertolini Machado, um salão que tinha na máquina do Bertolini Machado. Então fazia a representação das companhias e foi no salão dele que foi projetado o primeiro filme de cinema que São José dos Campos. Antes de 1910, 1908, 1909 mais ou menos. Não havia teatro, o cinema era pessoal ambulante que ia de cidade em cidade projetando os filmes. E o primeiro teatro foi Bertolini Machado que mandou fazer, onde está a Biblioteca São Ricardo. O prédio lá foi construído por meu pai em 1909. Lá na Praça do Livro tinha um coreto lá no campo. Todo domingo a banda do São Benedito, tinha com o regente o maestro Henrico Della Rosa, todo domingo fazia retreta lá. No meu tempo de escola, os professores proibiam o sujeito de pegar gíria, viu? Não havia gíria, neologismo, anglicismo, qualquer termo estrangeiro é condenado. Tanto pela classe do pessoal de curso, como dos professores também. Não tinha negócio de gíria, em termo inglês, como tem hoje, tudo. Faz um armazém, já põe em termo inglês, a loja já põe tudo escrito em inglês. Até em 1915, mais ou menos, um senhor chamado Chico Frade foi o primeiro a pôr um barzinho com o nome inglês. O barzinho era Iglife, mas a pronúncia é iLife, mas todo mundo dizia iLife, dizia Iglife. A água aqui era de cacimba, e as pessoas iam buscar água na costa do morro do Lava Pés, aqui no banhado também tinha bica d'água. Depois é para o ano de 1910 que foi feito o serviço de água e de luz elétrica. A luz elétrica, a usina é lá no Bom Sucesso, no Rio Turvo, lá que tem usina da elétrica. É do engenheiro do Coronel José Monteiro, Licínio Leite Machado. O Manuel Pedro Carvalho é ele que tomava conta da iluminação pública, de querosene. E o sogro do Vitório Frigi era que acendia lampião. De mais às 6 horas da tarde, ele saía com um latão, com uma arça segurando, com querosene e uma escadinha. Ele limpava o lampião com pano, punha uma canequinha de querosene, que era o suficiente para o lampião ficar aceso até outro dia às 6 horas. Igual que às 6 horas eu tinha que pagar por si por parte de querosene. A principal rua é a Rua 15 de Novembro, hoje são conhecidos como Rua Direita, e a Rua 7 de Setembro, que é conhecida como Rua do Fogo. A Rua do Fogo, dizem que faziam fogueira lá, né? Mas outros dizem que lá moravam as mulheres da vida fácil, por isso que se chamava de Rua do Fogo. De modo que eu não sei qual é a verdadeira. Antigamente ninguém pronunciava carnaval intruído, viu? A brincadeira de carnaval é jogar água nas pessoas, brincadeira com água. Saindo na rua, na vizinha, na rua lá, hoje Francisco Rafael, essa rua aqui, a rua Sebastião Humer. E à tarde saiu festa que vinha Santana, carroça, até carne de boi vinha. Depois que veio os automóveis, aí fazia o coxo aqui na Rua 15. Aí o pessoal jogava serpentina, confete, lança-perfume. E depois, às 8 horas da noite, entrava no Teatro São José dançar o resto da noite. Socar a taipa. O Zé Taipeiro, né? Ele tinha a mania de todo feriado, domingo, sair passear na cidade. E um cachorro acompanhava ele, o cachorro tinha o nome de Fidargo. E o João Fidargo, que morava nessa rua aqui, onde eu morei muito tempo, né? Ele não gostou de ter um cachorro com o nome dele. E chamou o Zé Taipeiro, pediu para o Zé Taipeiro mudar o nome do cachorro. O Zé Taipeiro não, no mundo que Fidargo não é nome de gente, é nome de cachorro. E o João Fidargo, para se vingar, arranjou um cachorro pelo nome de Taipeiro do cachorro. E quando o Taipeiro passava na casa dele, ele chamava a mulher, Zé Fina, prenda o Taipeiro, esse cachorro vagabundo. E o Zé Taipeiro retrucava. Fidargo, vai embora, cachorro sem vergonha. Ficava só nisso. De juventude era frequentar os bares perto do cinema, o café do teatro. Daí que reunia a mocidade do passado. Conversar, jogar baralho. O divertimento é esse. Até 1910, depois que veio a luz elétrica, o pessoal passeava da Rua 15, fazia foto aqui da Rua 15. Na Rua 15 desde essa praça até a Praça da Matriz. Os meninos, os moços, todos passeiam da Rua 15. O primeiro jogo de futebol que realizou, o primeiro campo foi aqui na Praça
João Mendes. Aí tipo, tinha o senhor Zé Domingues, tinha o João Domingues, tinha o filho do Dr. Mário Carvão, o Renê, o Gasparzinho. O pessoal da cidade antigamente que jogava futebol ali. Eu não tinha clube de futebol, eu jogava a pelada, como diz, né? Na Praça João Mendes. A doutora de direção era a sede de estação esportiva. Depois que houve, tinha o clube de futebol, que era o São José Futebol Clube, na sede havia jogo, né? Jogo víspora, jogo de baralho. E havia alguma casa de jogo de particular também, que os dois iam jogar baralho. Uma história que eu não presenciei, que foi contada por outras pessoas. É que na época do carnaval no Intuído, tinha uma moça que ficava na janela da casa dela, com uma lata d'água e uma caneca. Quando passava gente embaixo, ela jogava água na pessoa. E o delegado, o moço novo que estava na cidade, ia passando e jogou água nele. E ele entrou furioso lá dentro, discutiu com a moça. E ela enfrentou ele. Disse: doutor, o senhor é delegado, então me prenda. Só que o senhor vai... Toda a cidade vai ficar contra o senhor. Porque é tradição aqui na cidade é brincar com água. Ninguém briga por causa de levar um balde d'água. Se o senhor quer me prender, pode me prender. Mas não passe mais embaixo na época de carnaval. Se passar, eu jogo água no senhor outra vez. E passados uns meses, num baile que houve no aniversário, os dois estavam no baile. E acontece que o dono da festa fez os dois se unirem, conversar e dançaram. E por fim os dois se casaram. Casaram no primeiro carnaval. Depois de casado, ele estava morando na casa do sogro, onde ela morava mesmo. No primeiro dia de carnaval, ele foi passar embaixo da calçada. Aí não foi cadê, foi um bar de d'água inteiro que jogou. E ele entrou para dentro da casa. Eu não falei, doutor, para o senhor não passar aqui embaixo da minha janela do carnaval. Ele ficou todo em brincadeira, né? Ele já estava casado com ela. Pelo que eu sei, a primeira padaria montada foi um italiano, Afonso Bernardinelli, que montou a padaria. Depois tinha uma padaria de um Tardinei Franco e meu pai montou a padaria em 1910, Padaria Estrela. Depois ele vendeu a padaria, passou por diversos donos. Depois que ele morreu, a mamãe comprou novamente a Padaria Estrela. E depois vieram os Rossi, os irmãos Rossi vieram de Caçapá para São José. Leopoldo Rossi, Pedro Rossi e Terço Rossi. O Pedro Rossi foi para a Itália na guerra de 14, foi lá e morreu, não voltou mais. Depois dos Rossi vieram outra pessoa montar a padaria aqui. Foi entregado de casa em casa, o leite também entregado de casa em casa. Eu tinha carrocinha, empurrava carrocinha na rua aqui no centro da cidade. Aqui é essa câmara, né? Aqui morava o Dr. Mário Nunes de Carvão. Depois o Bitulino fez esse prédio aí para a escola normal. Depois que mudaram a prefeitura aqui. Mudaram a prefeitura, depois a prefeitura mudou lá no prédio onde é a biblioteca São Ricardo, depois mudou lá no prédio que está hoje. E aqui ficou sendo Câmara Municipal. Era o Dr. Mário Carvão, que morava aqui onde está o prédio da Câmara hoje em dia, e o Dr. Rezende. E tinha um senhor que não era médico formado, chamava-se João Sais. O pai dele também exercia medicina, chamava Antônio Sais, tem uma rua com o nome dele. Mas o João Sais era o médico dos pobres, não era diplomado, mas o pessoal tinha muita confiança nele. Inclusive eu soube que houve um processo contra ele e o próprio Dr. Mário Carvão defendeu o João Sais, dizendo que estava disposto a assinar todas as receitas do João Sais. O Dr. Nécio veio mais ou menos em 18 e estava em São José dos Campos, no tempo da gripe espanhola. O Dr. Nécio já morava em São José dos Campos. O sanatório é um prédio do Ademar de Ferreira, fez um prédio, depois vendeu para o Dr. Dória, que transformou lá em sanatório Rui Dória. A feira não havia esses anos passados, havia o padre Código Lima, depois veio o padre Fortunato, depois do padre Fortunato veio o padre João Guimarães. E algum outro padre que vinha aqui, mas ficar há pouco tempo e não tem gravado o nome dele. O padre Rodolfo, o que eu sei é que ele era um padre muito bom. Você via no Santa Casa de São Doentes. Ele era um padre muito estimado em São José dos Campos, que ele fazia até milagre, o padre Rodolfo. Inclusive, em ocasião que eu estive na Santa Casa, ele foi visitado na Santa Casa. Era um padre maravilhoso ele. Todo mundo estimava muito ele. Inclusive que no dia de finado, onde está enterrado no cemitério, enche de gente. O mais visitado é o do padre Rodolfo. Advogado teve um que era meu tio, depois ele foi delegado, que se chama Média Alves de Souza.
Agora, dele, advogado, você tem o doutor França, que foi promotor público, e teve um tal de Bilias, que era muito amigo do Castelo Ricardo, porque o Castelo Ricardo foi advogado também. E tem algum outro que eu não recordo no momento. Professor foi um dos meus professores. Primeiro ano foi minha professora Dona Amália, era casado com o mestre da banda, do Eurico Della Rosa. Depois chamava outra, chamada Dona Abigail, casado com o Fernando Cortes, que era funcionário central do Brasil. Depois tem o Antônio Porfírio, um grande mestre, já de idade. E tinha o professor Afonso César Siqueira. O filho dele sempre escreveu. Hoje mesmo tem lá na carta que o filho dele escreveu. E depois o professor Vieira Macedo. Depois vieram outros professores, se aposentaram, vieram outros professores já no meu tempo de escola. Existia alguma casa de uma chamada Floriza, tinha de uma Sotinha, e o pessoal ia lá para divertir, tinha a mesa, sentado na mesa, uma cerveja, e para conversar, e outras coisas mais, né? Era bem frequentada. E só que tinha uma coisa, nessas casas às vezes havia mais respeito que muitas casas hoje em dia, sabe? Ninguém via nada de imoralidade nela, a não ser depois que ia para o quarto. Você ficava conversando, comentando o acontecimento do dia. Essas casas às vezes quando fazia baile. As casas da mulher, da Floriza, da Elisa do Cândido, de vez em quando fazia baile. Depois foi feito o Teatro São José, esse prédio que estava o Castelo Ricardo, sempre vinha companhia de revista, companhia dramática. E antes fazia o espetáculo da máquina de café do Bertolino, Leite Machado. O pessoal fazia o passeio da Rua 15, domingo e feriado. E tempo depois é que veio o falência do Paulo Lebrão. Mas pessoal, o divertimento aos domingos é o passeio da Rua 15. Não ia em outro lugar. Então as pessoas, a família saíam para visitar outras famílias. E ficar na Rua 15 até 9, 10 horas da noite. As moças namorando, sentadas no jardim, na Praça Código Lima. O passeio era esse. E aí a retreta da banda do São Benedito, lá na praça Código Lima. No primeiro jornal aqui era a Cidade, do filho do Zé Monteiro, Zezinho Monteiro, chamava Cidade. Depois, mais tarde, quando houve briga política, aí fizeram mais jornais, fizeram o jornal Caridade, o São José, a Gazeta, e diversas cidades, o jornalzinho dos moços, Crítica Literária, que é o Albatroz, o Atalaia, jornal de uma cidade, se quiser. Napoleão Monteiro foi um grande jornalista. Ele tinha o jornal dele também, que eu não me recordo o nome do jornal dele. Primeiro radialista que foi o Paulo Lebrão, que ele tinha o alto-falante só, mas não era rádio. Agora o rádio, depois que veio, eu não me lembro bem quem montou a primeira rádio, não sei nem a data certa. Né? Eu sei que a primeira rádio foi a Rádio Clube, a primeira rádio que veio para São José dos Campos. Depois veio a Piratininga, veio essa outra rádio metropolitana. A Estação Central do Brasil, a estação de passageiro é bem em frente à Avenida João Guilhermino. E a estação de carga é bem em frente à Rua Major Antônio Domingues. Lá tinha o pátio da estação, tinha uma casa onde morava o chefe da estação, e uma outra casa onde morava o mestre linha, chamado Seu Lopes, e mais algumas casas que moravam os empregados da Central do Brasil. Mas era lá onde está o Tênis Clube hoje. Onde está o Tênis Clube era um cercado, onde o pessoal depositava o gado que vinha de Minas para ser embarcado para o Rio de Janeiro, o gado para o corte do Rio de Janeiro. Esse gado passava aqui pela Rua 15. E mais que a Praça Código Lima, antigamente era cercada a volta toda. E se não via boiada de Minas, entrava lá, porque boiada, via cavalo, burro, ia para São Paulo. Porque antigamente o transporte era tudo feito com animais, né? Vinha passar aqui para São José. O meu transporte na cidade é aquele trole, com 4 rodas puxado por 2 animais. E sobre o cargueiro, do burro, carro de boi. Na frente da tarde, todo o pessoal da roça vinha para a cidade e ele dormia lá no mercado municipal, no mercado antigo. O mercado ficava aberto a noite toda. Depois fazia os presépios, de modo que no dia de Reis, 6 de janeiro, todo mundo saía visitar os presépios da cidade. E o presépio mais importante, mais visitado, é da farmácia do Madureira, que era o engenheiro dele que fazia o Argir Lebrão. Ele era muito caprichoso, fazia um presépio muito bonito,
De modo que o pessoal ia visitar o presépio. E havia um grupo de moças, as pastorinhas, que iam de presépio em presépio cantando. Da noite da tarde. Noite da tarde e noite de reis também. Eu nasci pegado ao Balneário Pedro de Carvalho, sabe? Vizinho à casa dele. Ele é um homem muito estimado em São José dos Campos. E ele teve na Guerra do Paraguai. Depois da Guerra do Paraguai, quando ele veio, é que ele veio arborizar a cidade. Ele tinha um filho chamado José Pedro de Carvalho, que tinha carro de praça, aquele carro puxado dos animais. E foi o do primeiro chofer de praça também. Quando fez automóvel, ele vendeu o carro e comprou o automóvel. E tinha um filho, que era muito meu amigo, que morreu há pouco tempo em Campinas. Chama Joaquim Carvalho. Era sapateiro, teve no exército e morreu a questão de um ano, no mês de julho. Conheci o doutor Cadeves. Ele morava em Santana, era carpinteiro, morava em Santana, foi em Deus Neves. Eu sempre frequentava a casa dele. O que ele fazia? O que tem a ver com a banda de Santana? Conta mais. O doutor Cadeves tinha uma banda em Santana. E uma ocasião houve um grande enchente do banhado aqui, do Rio Paraíba. Naquele tempo não havia represa de Paibuna em Santa Branca, mas quando havia enchente, aqui no banhado aqui ficava um verdadeiro lago. E houve enchente muito grande há muitos anos, não é do meu tempo, e a banda Totó Caneco veio no batelão tocando música aí até atrás da igreja, passeando e tocando música. Nessa época, na beira do banhado aqui, havia a árvore harta e de uma parte para lá havia a rasteira, de modo que ficava tudo cheio d'água. E os animais que tinha aí, tinha ouriço, tinha coati, cobra, tudo invadiu o quintal das casas aqui na Rua São José, porque aqui tinha casa do lado de lá também. De modo que cobra, ouriço, sim, coelhinho, tudo invadiram o quintal das casas aí. Na época da colheita do café, as máquinas de café que tem aqui, essa que tinha de Bertolino, tinha 3 irmãos trabalhando nela, sabe? 3 irmãos, cada um com 3 letras A. Antônio Alves Aguiar era o xerete. A Cássia Alves Aguiar tomava conta do benefício do café. E Alberto Alves Aguiar, que era meu cunhado, tomava conta do vapor, porque não havia eletricidade. A máquina moía do vapor. De modo que quando chegava às 6 horas da manhã, as máquinas apitavam, todas elas. Às 6 horas, às 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde e 9 horas da noite. De modo que quando apitava às 9 horas da noite, o sino da cadeia, que era aqui, dava também 9 badaladas. Aí todo mundo dizia, 9 horas, a máquina de último suspiro. Aí saiu o grupo soldado, 6 soldados da volta da cidade toda, né? Passeando da cidade toda. Mas não precisava soldado, naquele tempo não havia rombo, não havia nada, viu? Como respeitava as cidades outras. Depois não havia gente de fora, todo que morava aqui, só gente da cidade mesmo. Raramente havia um crime na cidade. A Vila Ema era Serimbura. Era muito visitado por causa das festas, viu? Não havia muita gente de fora bancar jogo lá. Era uma semana de festa, fazia as barraquinhas, tinha jogo de buzo, roleta. E a festa era muito bonita. A família toda passeia lá, e as pessoas de recursos de trolles, do trole do Zé Pedro de Carvalho. E a festa é uma semana de festa. A estrada do tempo do Império, viu? Ela vinha ali para a Rua Siqueira Campos, pegava a Rua São José, seguia pela Rua São João, pegava a vinda aí da Castelo Ricardo, passava lá perto da Bandesman, não sei já que é isso, é a estrada do Império. E a estrada de automóvel vinha quase ao lado da estrada do Império. Ela saía por detrás de Serimbura, saía até da igreja. Passava, tinha a leiteria Vigor, aí pegava a avenida Heitor Villa-Lobos, depois vinha pela Rua Paraibuna, até a cidade. E depois de São José, para Caçapá, passava até da Avenida Santos Dumont, até do Jardim Paulista. Aí cortava o terreno do Bernardino Lourenço, passava lá do Cambuí e seguia passando de Engenho de Melo. Isso é estrada de automóvel antiga. Fazenda antigamente é fazenda de café. Havia do Vargem Grande, fazenda do Miciano Fagundes, fazenda do João Monteiro, fazenda diversas fazendas, do Tarde de Lisboa. E havia na cidade aqui muita plantação de café também, fazenda do Domingues, fazenda do alemão chamado, a plantação de café aqui até
até da estação do Alemão, a maioria é plantação de café. Não havia muita plantação de cereais, não. Mais plantação de café e leite, plantação de criação de gado. No Vicentino Aranha era a plantação de abacaxi no Alemão, da família Berling, uma grande plantação de abacaxi. E onde está a Avenida Ardebarra é a plantação de café do Alemão. E do lado é a plantação de abacaxi do Zé Turco. Lá está o Hospital Nossa Senhora de Fátima, lá também a plantação de abacaxi do Turco, Charles Lia Barcate. Ali o Jardim Paulista era uma chácara também, aquela chácara pertenceu ao meu avô há muito tempo. Depois que foi o teu do Paulo Santos que fez o loteamento. Ali tem um lugar já do Régio, onde é o Jardim Paulista. Eu soube que foi o Dr. Mário Garvão que deu fama a São José dos Campos como uma terra boa para a cura de tuberculose. Depois que muitos vinham aqui e alugavam casa, outros faziam a sua própria casa, como na Avenida de Guilhermino, muitos fizeram casa na Avenida de Guilhermino para morar lá, e muitos ficaram morando definitivamente aqui em São José dos Campos. Eu sou saudosista, viu? Hoje há mais conforto, há muitas coisas fáceis de se fazer, mas no tempo da minha infância, tinha muitas casas de sapê, de sapê, tinha água na cacimba. Agora eu pergunto, será que o povo hoje é mais feliz que antigamente? Antigamente não havia preocupação que há hoje. Eu lá em casa, meus filhos, enquanto chegam em casa de noite, eu estou preocupado. Outro dia meu genro saiu para ir numa festa aí, eu fiquei tomando conta da casa dele, porque senão vai bandir ia roubar lá. E ele voltou uma hora de gás e fiquei preocupado. Antigamente não tinha nada disso. Uma pessoa saía, tinha certeza da pessoa chegar. E hoje não. O pessoal sai e ainda não sabe se chega ou não. De modo que havia mais tranquilidade entre o povo. E isso já era grande felicidade também. Eu amo São José dos Campos. Tem muitas pessoas de fora que vieram aqui que amam São José, por que eu não vou amar São José dos Campos? Todo mundo deve amar a terra em que nasceu. Respeitar a família, respeitar o próximo e não fazer mal a ninguém, para quando chegar na idade que eu tenho, não sentir remorso das coisas erradas que fizeram. Porque não custa nada fazer o bem. E minha família sempre fez o bem, criou muitas pessoas que estavam de cidade. Meu pai mesmo trouxe crianças que estavam passando fome, criou em casa. Inclusive uma mocinha que foi criada em casa, casou, minha mãe deu uma casa para ela, foi ela que recebeu o maior quinhão do que meu pai deixou. E sempre, todos eles sempre procuram fazer o bem, para não ter remorso da idade avançada.